o Brasil e a economia internacional. Então, esse aí vai ser o assunto de hoje. Na verdade, eu quero apenas continuar o vídeo que eu já comecei na semana passada sobre o Brasil e a economia internacional nos primeiros anos, ou seja, na primeira década republicana. Lá em 1889, o Brasil se tornou uma república. Então, este texto aqui é sobre estes primeiros anos, esta primeira década. E hoje eu queria continuar o texto onde ele começa a tratar sobre a questão do padrão ouro que existia e o que se desenrolou a partir disso. Mas antes eu acho interessante eu rever aquilo que eu passei no vídeo passado, o que eu li no vídeo passado, que são 3 parágrafos, para a gente se acostumar com esses termos econômicos, com esse economês. Vamos lá. O crescente envolvimento do Brasil com a economia internacional constitui um traço fundamental da história econômica do país nos últimos anos do século XIX. Então, o Brasil se envolveu internacionalmente nesse período, traço marcante. Do ponto de vista comercial, observa-se maior abertura. A razão de exportações PIB, que era de 15%, em 1870 chega a 18%. Então, aqui você vê a relação de exportações PIB aumentou. Logo, o país se envolveu internacionalmente. O valor das exportações per capita também cresce de 11 para 12. Não chega a definir o Brasil como uma economia especialmente aberta, pois esses valores estão próximos da média da América Latina tropical, isto é, sem incluir Argentina, Uruguai e Chile. Além disso, note-se que a participação brasileira sobre o comércio mundial é muito pequena nesse período. Ali, em 1913, era apenas de 1%. Segundo parágrafo. Isso eu já tratei no vídeo passado, mas eu acho interessante revisitar isso aqui. Já há pouco notada a participação brasileira no tocante ao investimento internacional é bem mais substancial. Veja, investimento internacional, o dinheiro que entra aqui. O valor do estoque de capital estrangeiro no Brasil em 1913, incluindo-se aí os investimentos ingleses, franceses, alemães e norte-americanos diretos e de carteira, atingiu a cifra de 514 milhões de libras, o que representava cerca de 30% do total que era investido na América Latina e 5,4% do total mundial. Então, veja bem, o Brasil estava se abrindo e estava recebendo também muito investimento estrangeiro, que é o capital estrangeiro no Brasil, né? É importante observar que a grosso desses investimentos teria lugar durante o período de 1902 a 1913. O valor da dívida externa federal, por exemplo, cresceria. Então, a dívida externa federal também é outro elemento importante nesses primeiros anos da República. Por exemplo, cresceu de 30,9 milhões em 1890 para 44 milhões em 1900. E em 1913 atingiu a cifra de 144 milhões de libras. Veja como cresceu então a dívida externa federal. No tocante ao investimento direto, note-se que de 1860 a 1902 o capital de firmas estrangeiras estabelecidas no país atinge 105 milhões de libras, ao passo que o total para as companhias constituídas durante 1913 e 13 é da ordem de 190 milhões. Então aqui nós vemos algumas características, né? Investimento direto, aumento do investimento direto, aumento da dívida externa brasileira, a economia internacional, o Brasil mais envolvido com a economia internacional, o Brasil recebendo 30% de todos os investimentos de capital estrangeiro nesse período, né, nos primeiros anos da República. Bom, continuando aqui, ao longo dos anos 90, a convivência do país com os mercados financeiros internacionais se enriquece sobremodo, pois é nesses anos que se assentam as bases da grande abertura financeira da primeira década do século XX. A conta capital passa a ter conta capital lá de contabilidade social, né? A conta capital passa a ter importância crescente no contexto das contas externas do país, tornando-se um mecanismo através da qual a instabilidade da receita comercial poderia ser compensada e que também permitia a manutenção de níveis de absorção ou taxas de investimento maiores que seria possível na ausência de capitais externos. Em contrapartida, argumenta-se comumente que é exatamente na articulação perversa ou na correlação positiva entre movimentos de capital e as contas comerciais que se devem procurar as raízes da instabilidade macroeconômica a que esteve sujeita a economia brasileira em sua fase caracteristicamente primário exportador. Então, neste início, nessa primeira década, podemos dizer que a economia brasileira era primário exportadora. Este é, na verdade, um debate que extravasa a historiografia brasileira. Um dos temas importantes da enorme literatura referente ao funcionamento do padrão ouro nos anos anteriores a 1914, então até 1914 padrão ouro, diz respeito ao argumento de que os mesmos mecanismos que asseguravam estabilidade macroeconômica nos países centrais
mecanismos esses que envolvem justamente a articulação entre as contas comerciais e o movimento de capital, implicam instabilidade nos países da chamada periferia. E aí, já entrei aqui no assunto do vídeo de hoje, vamos continuar para ver o que acontece, então, neste período, na primeira década. No contexto brasileiro, existe uma interpretação tradicional do problema da obra clássica de Furtado, na qual se argumenta que uma crise nos centros industriais se reflete nas economias dependentes. Então, esse é o ponto que ele coloca aqui, que sempre que há uma crise lá nos países desenvolvidos, ou aqui nesse caso nos centros industriais, os países dependentes também sentem. Em um primeiro momento, através de uma redução do volume de exportações, então a exportação cai, e em seguida através de uma piora dos termos de intercâmbio, e tendo em vista que numa economia desse tipo a conta capital do balanço de pagamentos se comporta adversamente nas etapas de depressão. Percebe-se facilmente por que estiveram sempre condenadas a desequilíbrio de balanço de pagamento e a inflação monetária. A evidência disponível no que tange aos países centrais não é definitiva, mas parece apontar na direção de um comportamento contracíclico em se tratando de saídas de capital e procíclico no que respeita aos termos de troca, isto é, numa relação positiva do ponto de vista desse centro, entre termos de troca e exportações de capital. Isto vem a ser, do ponto de vista dos países periféricos, uma relação negativa entre os termos de troca e entradas de capital, o que desautoriza a visão furtadiana, ao menos a nível do balanço de pagamentos da Grã-Bretanha. É preciso notar, contudo, que embora esta correlação negativa estabilizadora seja dominante em termos gerais, ou tomando o período de 1870 a 1913 em seu conjunto, este não seria necessariamente o caso para determinados períodos ou para determinados países. Para o caso do Brasil, em particular, convém observar que, tomando o período de 1870 a 1900 como um todo, 1870 a 1900 como um todo, a correlação entre movimentos de capital e termos de troca não revela nenhum padrão dominante, mas há períodos onde ambos se movem na mesma direção. Para 1870 a 1873, as entradas de capital aumentam e os termos de troca melhoram, o que também se observa em 86 e 89 no sentido inverso, ou seja, ambos pioram juntos em 76 e 78 e em 95 e 97. Então vejo que esse trânsito de moeda estrangeira ou de investimento de capital estrangeiro impactou significativamente nesses primeiros anos da economia republicana. Deixa eu ver se eu continuo com mais um pedaço do texto. Tá, então vamos fazer a leitura de apenas mais um parágrafo e no próximo eu quero continuar sobre as dificuldades cambiais, tá? Desse período. A relação entre movimentos de capital e a evolução, movimentos de capital, e a evolução da capacidade para importar melhor informa sobre a influência daqueles sobre o estado das contas externas do país e, consequentemente, sobre as flutuações da taxa de câmbio. Em dois períodos onde as entradas de capital são reduzidas, 76 e 83, e ao longo dos anos 90, de fato, se observam dificuldades cambiais. No primeiro período, a taxa de câmbio cai do nível de 27 pence por R$1.000 em dezembro de 75 para 21 pence por R$1.000 em fins de 83 e posteriormente para 18 pence por R$1.000 em meados de 85. Já no tocante aos anos 90, a depreciação cambial assume dimensões de crise em 1891, quando a taxa cai aproximadamente 24 pence por R$1.000 em fins de 1890 para 12 pence por R$1.000 no final de 1891. Em função disso, se observa uma significativa desvalorização real da taxa de câmbio, o que certamente teve papel importante em reduzir o déficit em conta corrente em uma média anual de 1,3 milhão de libras em 88 a 91 para uma média anual em torno de 110 mil libras em 92 a 94. Essa forma de ajustamento fornece talvez um dos melhores exemplos disponíveis do que se convencionou chamar, seguindo a análise pioneira de Furtado, de socialização das perdas. Deixa eu ver se eu continuo ou então eu paro por aqui. Eu acho que eu vou deixar os últimos 4 parágrafos para o próximo vídeo, assim eu consigo fazer um apanhado geral desse tópico sobre o Brasil e a economia internacional nos primeiros anos da República, né, ali na primeira década do período republicano. Fico por aqui, até o próximo vídeo, então, que eu continuarei e finalizarei essa parte. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu também tratei um pouco sobre o Brasil e a economia internacional nesses primeiros anos da República. Valeu!